25 inventores famosos que mudaram o mundo. Aqui está uma lista definitiva dos maiores inventores de todos os tempos e suas criações extraordinárias que revolucionaram o mundo. Para que uma invenção deixe uma marca significativa na história, seu impacto precisa ser significativo. Compreensivelmente, isso não acontece com muita frequência. Todavia, existiram e existem muitos inventores famosos que revolucionaram o mundo com suas invenções. Portanto, veja a lista abaixo e confira os maiores inventores de todos os tempos que criaram coisas capazes de mudar nossos hábitos, a maneira como pensamos, e em última análise, o mundo em que vivemos. 25 inventores famosos que mudaram o mundo. 1. Mark Zuckerberg. Meta. Ele também dirige a rede social mais popular e influente do mundo, que tem mais de 1,5 bilhão de usuários ativos mensais. Zuckerberg desenvolveu o site de rede social com amigos enquanto era estudante de Harvard, abandonando o segundo ano para se dedicar ao Facebook em tempo integral. Ele abriu um escritório em Palo Alto, Califórnia, nos Estados Unidos. Desde então, Zuckerberg expandiu agressivamente a empresa. Ademais, ele também liderou uma série de aquisições, incluindo o Instagram e o WhatsApp. O jovem magnata também é um filantropo declarado. Por meio da Chan Zuckerberg Initiatives, Zuckerberg e sua esposa doaram centenas de milhões de dólares para iniciativas de saúde e educação. 2. Steve Jobs. A vida de Steve Jobs é de grandes fracassos e superações ainda maiores. O aluno que abandonou a faculdade de Reed começou a criar a Apple ainda na garagem de seus pais em Palo Alto, Califórnia, com um amigo de engenharia Steve Wozniak em 1976. Em suma, a missão deles era construir uma invenção diferente, um computador pessoal portátil que todos pudessem usar. Eles conseguiram isso com seu segundo modelo de computador pessoal, o Apple I. Em 1980, a Apple abriu o capital com um valor de mercado de US$ 1,2 bilhão ao final de seu primeiro dia de negociação. No entanto, em 5 anos, após uma série de vendas e produtos decepcionantes, Jobs foi forçado a deixar a empresa. Implacável, ele fundou a Next, uma empresa de computadores e software. Por volta dessa época, ele investiu US$ 5 milhões na Pixar, o braço de animação da produtora de filmes de George Lucas. Posteriormente, em 1996, a Next foi comprada pela Apple e, no ano seguinte, Jobs foi convidado a retornar à sitiada Apple e atuar como seu CEO interino, uma posição que ocupou até pouco antes de sua morte em 2011. Durante sua gestão como presidente executivo, Jobs ampliou o escopo dos produtos da Apple, transformando a empresa em uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, avaliada em mais de 300 bilhões de dólares, graças ao sucesso do iPhone e do iPad. 3. Elon Musk. Elon Musk é outro entre os inventores famosos, conhecido como o Henry Ford dos foguetes. O empreendedor de tecnologia nascido na África do Sul fundou a empresa aeroespacial em 2002 com o objetivo de revolucionar a tecnologia espacial, a SpaceX. Além da SpaceX, o empresário atua como executivo-chefe da Tesla Motor Co., uma empresa de carros elétricos, é presidente e cofundador da SolarCity e está trabalhando para construir um sistema de transporte Hyperloop de alta velocidade,
que pode revolucionar as viagens reduzindo seu tempo de deslocamento. 4. Larry Page e Sergey Brin. Sergey Brin e Larry Page são os dois cofundadores da Alphabet e Google. Eles se conheceram como PhD estudantes da Stanford University em 1995 e criaram a Backhub, uma empresa de mecanismos de pesquisa, enquanto moravam na garagem de um amigo na Califórnia. A dupla de tecnologia acabou mudando o nome de seu mecanismo de pesquisa de Backrub para Google e revolucionou a indústria de mecanismos de busca. Em 2004, o Google tornou-se público. Desde então, a empresa diversificou, lançando produtos como o Gmail, Google Maps, Google Drive e muitos outros. A empresa também está desenvolvendo produtos nas indústrias de carros autônomos, robótica, inteligência artificial e etc. Com tantos projetos simultâneos, os fundadores criaram a Alphabet, uma empresa controladora, em 2015 que atua como uma entidade controladora para suas várias subsidiárias, incluindo o Google. Brin atua como presidente da Alphabet e Page é seu CEO. 5. Henry Ford. Na virada do século, os automóveis eram considerados um luxo apenas de ricos. Todavia Henry Ford estava disposto a mudar isso com sua invenção. Aos 40 anos, depois de 2 tentativas falhas, o engenheiro de Michigan tentou outra vez construir um carro de produção em massa, mais potente e acessível. Então, o resultado final foi o Ford Modelo T, vendido por aproximadamente $850 em 1908. Embora o carro conquistasse rapidamente os clientes, a Ford não conseguiu atender a demanda crescente, graças à capacidade de produção limitada de sua empresa. Com efeito, o industrial automobilístico se concentrou em inovar o processo da linha de montagem. Na década seguinte, ele tornou a fabricação de automóveis mais eficiente e com menos custo. Em 1919, o pioneiro autodidata com a educação de 8ª série estava produzindo mais da metade dos carros nos Estados Unidos. Reduzindo o custo do automóvel, ele tornou os carros parte da classe média americana. 6. Nikola Tesla. Tesla foi em todos os aspectos um dos maiores inventores famosos e gênio da maquinações elétricos e mecânicos. De um começo humilde a uma parceria com Thomas Edison, Tesla agiu como um homem à frente de seu tempo. Depois de deixar rapidamente o emprego de Edison por causa de disputas, Tesla tentou várias vezes mudar o mundo com ideias radicais, resultando em algumas das invenções mais importantes da atualidade. Assim, de motores e geradores de corrente alternada, sua famosa bobina de Tesla e as primeiras tentativas de construir uma internet de informação e eletricidade, Nikola ultrapassou os limites do que o público iria e poderia acreditar. 7. Louis Le Prince. Louis Le Prince foi o primeiro a registrar imagens em movimento usando uma câmera de lente única, com as imagens capturadas em papel. Em 1888, ele recebeu uma patente americana para uma câmera que servia como gravador e projetor das imagens. Posteriormente, em 1889, Le Prince estava preparado para demonstrar sua invenção nos Estados Unidos para o benefício de potenciais investidores e mudou-se para a cidade de Nova York com sua família. Ele programou uma demonstração pública de seu dispositivo para setembro de 1890. Uma viagem à Inglaterra para obter patentes lá e uma breve viagem à França precederam sua demonstração programada de filmes,
usando um sistema patenteado antes de Edison. Ele desapareceu sem deixar vestígios enquanto viajava de trem na França. Ninguém nunca encontrou seu corpo nem sua bagagem. 8. Guglielmo Marconi. Na década de 1890, tanto Marconi quanto Nikola Tesla estavam em busca de desenvolver o rádio. Tesla, na verdade, recebeu mais das primeiras patentes para a tecnologia. No entanto, a descoberta inicial da radiação eletromagnética foi feita uma década antes pelo cientista alemão Erich Hertz, que foi capaz de transmitir e receber ondas de rádio em seu laboratório. No entanto, ele não conseguia pensar em nenhuma aplicação prática para sua descoberta. Desse modo, mais tarde, foi Marconi quem conseguiu pegar todas essas tecnologias e transformá-las em um produto comercial: o rádio. 9. Galileu Galilei. Embora Galileu seja frequentemente visto como o criador dos primeiros telescópios, havia na verdade um holandês chamado Hans Lippershey, que fazia dispositivos de ampliação usando as qualidades cada vez melhores da fabricação de vidro da época. Supostamente, Galileu ouviu falar deles e decidiu construir o seu próprio, inclusive fazendo algumas melhorias no processo. Ele também foi a primeira pessoa a usar essa nova ótica como um instrumento científico, que é onde seu valor real foi agregado. 10. Leonardo da Vinci. Entre os inventores famosos não há como deixar da Vinci de fora. As invenções de Leonardo da Vinci, além das famosas obras de arte da Mona Lisa e da Última Ceia, estão as máquinas voadoras, o paraquedas e até mesmo o tanque. Muitas de suas invenções e planos conceituais nunca viram a luz do dia com a tecnologia incapaz de acompanhar um homem muito à frente de seu tempo. Assim, às vezes, seus conceitos eram suspensos enquanto ele se dedicava a uma de suas outras especialidades: pintura, escultura, arquitetura, ciência, música, matemática, engenharia, literatura, anatomia, geologia, botânica, história, cartografia e escrita. 11 eram de Alexandria. Apenas algumas centenas de anos depois de Platão, Herón de Alexandria começou a colocar alguns de seus conceitos em prática, criando, entre outros, a máquina a vapor. A Eulípila era um motor a jato movido a vapor que girava quando aquecido. Todavia, sua invenção nunca entrou em produção em massa. Entre suas outras invenções estava a primeira máquina de venda automática do mundo. Em troca de uma moeda, seus clientes podiam comprar um pouco de água benta. 12. Zhang. Zhang, um inventor chinês, criou um detector de terremotos eficaz no ano de 132 d.C. Em suma, o detector de terremotos construído pelo matemático, cientista e inventor Zhang é a sua maior invenção. Ele foi capaz de identificar a atividade sísmica a centenas de quilômetros de distância e podia determinar exatamente de onde o terremoto realmente veio. 13. Kane Kramer. Ouvir música com fones de ouvido na década de 1970 geralmente exigia o uso de aparelhos de som enormes e pesados na sala de estar ou na biblioteca local. Ademais, os leitores de cassetes portáteis só entraram nos mercados americano e europeu nos anos 80, por isso desfrutar das músicas de bandas famosas da época era uma espécie de sonho irreal. Contudo, Kane Kramer, um vendedor de móveis britânico, inventou o reprodutor de música digital pessoal, um dispositivo eletrônico de bolso capaz de armazenar até meia hora de som estéreo.
Infelizmente, Kramer não pôde continuar a financiar os custos da patente e reter os direitos da tecnologia. Seu impacto foi enorme, aliás, com a Apple sendo pioneira em seus tocadores de MP3 algumas décadas depois, e até mesmo creditando Kramer por sua contribuição. 14. James Watt. Apenas os motores a vapor antecederam o projeto de Watt em quase 60 anos. O inglês Thomas Savery patenteou o primeiro projeto de máquina a vapor em 1698, para remover água das minas de carvão. Posteriormente, Thomas Newcomen melhorou o projeto para trabalhar na pressão atmosférica, que se tornou o projeto padrão por cerca de 50 anos. Contudo, a verdadeira inovação de Watt foi projetar o motor com um condensador separado, o que tornou todo o processo significativamente mais eficiente. 15. Nicholas Joseph Cugnot. Embora 1886 seja amplamente considerado como o ano de nascimento do automóvel quando o inventor alemão Karl Benz construiu o Benz Patent Motorwagen, o primeiro carro motorizado foi feito mais de um século antes. Em 1769, o engenheiro militar Nicholas Joseph Cugnot construiu o carrinho a vapor, um triciclo de grande porte capaz de transportar peças gigantes de artilharia. Embora o carrinho a vapor tenha sido posto em desuso pelos militares franceses por causa de algumas falhas notáveis, o automóvel de Cugnot foi o primeiro a se mover por conta própria. 16. Charles Babbage. Mais de 100 anos antes de o primeiro computador ser feito, o matemático inglês Charles Babbage projetou o computador programável de uso geral em 1837. Portanto, ele mais do que merece estar nessa lista de inventores famosos. Aliás, o primeiro computador ganhou o nome de motor analítico, e estava completo com unidade aritmética, loops de fluxo de controle e memória. Embora Babbage ficasse sem dinheiro e não pudesse completar seu computador, seus projetos e conceitos foram testados em 1991 e os resultados indicaram que o mecanismo analítico teria feito sucesso. 17. Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg é sem dúvida um dos maiores inventores famosos. Ele mudou o mundo para sempre com sua invenção extraordinária, a imprensa. Sua invenção imediatamente permitiu a impressão em massa de livros, o que permitiu que se tornassem muito mais baratos e acessíveis ao grande público. Gutenberg foi certamente um inventor visionário que não apenas desenvolveu a impressão, mas também lançou as bases para a impressão de livros como a Bíblia em massa. Johannes trabalhou como ferreiro por um tempo e eventualmente se formou para se tornar um ourives. Ele não apenas inventou a impressora, mas também a tinta necessária para a nova técnica. Essa tinta viabilizava a impressão de livros em massa e fazia com que o texto impresso durasse muito tempo. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas ele é amplamente famoso como um dos inventores mais importantes do mundo. 18. Eddie Lamar. Eddie Lamar, uma estrela de Hollywood dos anos 1930, não era apenas um ícone tradicional do cinema. Além de aparecer em uma série de sucessos de bilheteria extremamente populares durante a era de ouro do cinema, Lamar também desenvolveu um sistema de orientação por rádio para torpedos durante a Segunda Guerra Mundial. Com a ajuda do compositor George Antheil, esta dupla improvável usou tecnologia de espectro espalhado e salto de frequência para derrotar a ameaça de congestionamentos de rádio causados por forças opostas. Portanto,
A tecnologia pioneira de Lamar formou a base do Wi-Fi e do Bluetooth, de grande influência na vida moderna. 19. Francesco Rampazzetto. A história da máquina de escrever é surpreendentemente controversa, com várias máquinas e invenções reivindicando o título de primeiras do mundo. No entanto, o primeiro dispositivo documentado desse tipo foi a escritura tattile, criada pelo inventor italiano Francesco Rampazzetto em 1575. Mesmo 300 anos após a invenção de Rampazzetto, as gráficas ainda estavam criando protótipos de máquina de escrever. Todavia, foi somente em 1910 a máquina de escrever atingiu um padrão, completando finalmente o bom trabalho iniciado por Rampazzetto no século XVI. 20. René Descartes. Embora reconhecido principalmente como filósofo, René Descartes também gostava de se envolver nas ciências físicas de vez em quando. Tendo se inspirado no Códex do Olho de Leonardo da Vinci, em 1508, Descartes propôs um auxiliar de visão feito de um tubo de vidro cheio de líquido posto diretamente na córnea. A extremidade protuberante da lente de contato foi então moldada para corrigir a visão de uma pessoa, garantindo-lhe uma visão melhor. Infelizmente, as lentes de Descartes também tornavam impossível piscar, então elas nunca realmente decolaram. Mas essa ideia não era muito diferente das lentes de contato de Adolf Fick, a primeira versão da invenção a se encaixar com sucesso no olho de uma pessoa, feita mais de 250 anos após a tentativa de Descartes. 21. Thomas Edison. Além da invenção frequentemente citada da lâmpada elétrica moderna, Thomas Edison foi muito mais longe e merece um reconhecimento muito maior do que a memória recente permite. Desde seus primeiros dias como um operador de telégrafo surdo, Edison estudou a natureza da eletricidade e procurou transformar essa força poderosa no combustível para outra revolução surpreendente na humanidade. Da fábrica de inovação que representava as equipes de Edison e do fervor disciplinado com que ele dirigia sua operação, surgiu um leque impensável de invenções. Isso incluía gravadores de música, câmeras de cinema, distribuição de energia e o primeiro sistema de votação moderno. Assim, suas empresas são responsáveis por transformar a América e o mundo. 22. Alexander Graham Bell. Embora este cientista escocês de renome mundial tenha fama por sua invenção tecnológica incrivelmente transformadora do telefone, ele também realizou muito mais que isso. Tendo crescido como filho de uma mãe surda, Bell foi imediatamente exposto à vida e às lições da deficiência. Apesar da desvantagem de sua mãe no mundo, a mulher trabalhou para se tornar uma pianista talentosa e independente. Vendo as lutas e sucessos de sua mãe, Alexander se inspirou em sua garra para fazer aparelhos auditivos num esforço para ajudar as pessoas com a mesma deficiência dela. Como resultado desse desejo profundo de entender e amenizar questões e seu trabalho ensinando surdos, sua pesquisa culminou na criação de um produto magnífico, o telefone. Essa invenção transformaria a vida não só de Bell, mas do mundo. Nesse sentido, Bell começou mais pesquisas em outras áreas interessantes, e por fim, inventou o detector de metais, a embarcação hidrofólio, e até mesmo entrou na área da aeronáutica, na qual acabou fracassando. 23. Irmãos Wright. Como muitos devem saber, os irmãos Orville e Wilbur Wright, da Carolina do Norte, são grandes inventores famosos considerados os pioneiros da aviação.
Seus esforços acabaram levando a primeira aeronave de voo tripulada e motorizada e deu início a uma revolução nas tarifas aéreas que até hoje define grande parte da humanidade. 24. George Westinghouse. Como um dos grandes criadores e empresários de uma época, Westinghouse é um dos pais industriais modernos da América. Seu trabalho com ferrovias, eletricidade e impérios de negócios foi uma peça extremamente influente no mundo das grandes invenções. Westinghouse era filho de um mecânico e rapidamente aprendeu a lidar com máquinas e eletricidade, ajudando seus pais a administrar o negócio. Depois de um breve período na Guerra Civil, Westinghouse deixou o exército e, em vez disso, concentrou seus impressionantes talentos na criação. Com apenas 19 anos, ele revolucionou a distribuição de energia com a invenção do transformador para permitir a transmissão de energia de longa distância, possibilitando as usinas de hoje e os trens a funcionarem. Além disso, Westinghouse também criou o moderno freio a ar, a máquina a vapor rotativa e muitas criações subsequentes que lhe permitiram construir um negócio megalítico ao redor das ferrovias e ganhar grande reputação. 25. Al Gore, Vincerf e Lawrence Roberts. Por fim, é preciso citar os inventores famosos responsáveis pela internet. Além de Al Gore, um dos principais nomes envolvidos na invenção da internet, estavam juntos no projeto matemático americano Vincerf e o cientista Lawrence Roberts. Em suma, o sistema global de redes de computadores interconectadas conhecido como internet é usado por bilhões de pessoas em todo o mundo. Na década de 1960, uma equipe de cientistas da computação trabalhando para a ARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos construiu uma rede de comunicações para conectar os computadores da agência, chamada ARPANE. Ele usava um método de transmissão de dados chamado comutação de pacotes, que Roberts desenvolveu com base no trabalho anterior de outros cientistas da computação. Assim, a ARPANE foi a antecessora da internet. Agora que você sabe quais são os maiores inventores famosos de todos os tempos, caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.